Hoje vamos falar de um filme que trouxe uma geração inteira para os cinemas, uma geração super novinha. Vamos falar de Five Nights at Freddy's, que é o Pesadelo Sem Fim, alguma coisa assim, um subtítulo gigante. E é um filme que tem uma proposta muito grandiosa, que é trazer um legado, uma comunidade de fãs gigantesca dos jogos, jogar para os cinemas. A gente está vendo acontecer muito isso. Esse ano já tivemos Gran Turismo, tivemos o próprio Mario, Sonic nos últimos anos. Então, filmes baseados em jogos estão cada vez maiores. E todo mundo sabe que existe um pouco de problema. Muitas das vezes que os filmes tentam se basear em jogos, muitas vezes o público não gosta não. E nesse caso, será que valeu a pena ou que só foi uma ideia jogada no lixo? Vou te contar agora. Vamos começar contextualizando esse vídeo. Pra quem não sabe, Five Nights at Freddy's é um jogo de meio que um suspensezinho, um terrorzinho, feito muito pra molecada. Vamos voltar à minha infância, nos meus mais ou menos 10 anos, era um jogo que era viralizado, todo mundo jogava. Hoje existem 6 dessa franquia multimilionária, em que a história é super simples. Você é um segurança de aparentemente uma pizzaria abandonada, cujo você tem que ficar de olho nas câmeras e cuidar das portas com controle de energia. E você tem que meio que ministrar sua energia, porque a sua energia não é infinita, você tem uma bateria, sua bateria não é infinita, você tem que ministrar sua bateria e esperar que você não seja atacado pelos inimigos. Ponto. Essa é a premissa do jogo. Só que o jogo foi crescendo tanto na comunidade que foi criando muitas teorias. O público foi crescendo cada vez mais, foi lançando mais e mais jogos e foram criando muitas teorias cujo diretor nem sequer imaginava essas teorias. O dono do jogo, que também é um dos roteiristas do filme, ele também nem sequer imaginava as teorias da comunidade. Só que foram tão grande o público falando, que aos poucos ele foi pegando as coisas do público e jogando essas informações ao longo dos jogos picadas. E aqui o filme veio com uma premissa muito importante, um objetivo muito grande: falar de uma vez por todas o que é canônico, ou seja, o que é oficial. Porque agora, como é o próprio criador dos jogos, também é roteirista do filme, o que ele fala no filme é oficial. Então aí que vai falar qual teoria é certa e qual teoria é errada. Então, além de ser um filme muito grande, ele tinha um problema muito grande nas suas mãos. Que é, o público ele é muito dividido. Tem uma comunidade de fãs muito grande essa trilogia. Entretanto, portanto, todavia, existem muitas teorias e algumas não se conversam. Então, assim, o diretor teve que fazer uma das escolhas, qual teoria ele ia seguir. E ele seguiu uma teoria que é apresentada no filme. Então vamos lá, vamos falar sobre o filme. O filme ele tem um enredo que começa muito devagar, o seu primeiro ato é muito lento, dava para fazer em muito menos tempo e focar onde era o ideal. Ele tenta trazer muitos elementos do jogo 1 e traz um pouco do jogo 3, assim, mais ou menos. E alguns outros, claro, muitas coisas que também não entendo. Tem muitos fãs aí fervorosos que vão saber explicar isso pra vocês se você jogar no YouTube. Mas então ele traz muitos elementos, referências dos games, tal, o que é muito legal. A questão é como o enredo vai seguindo. Ele tenta ser um filme de suspense, suspense até que ele consegue ser, só que terror aí, que é a ideia do filme, eu já não sei a que ponto aconteceu mesmo. Como eu tinha dito, ele é um público que jogava o jogo e a ideia do filme é trazer esse público para os cinemas. Ou seja, é um público que, na sua maior parte das pessoas, tem no máximo assim a minha idade, os seus 20 anos, e que tenha no mínimo os seus 6, 7, 8. Até isso tô até exagerando, tá? Porque ele pegou bem essa faixa etária, né? E então ele não podia ser algo muito tenebroso, algo muito forte, porque tem muita criança assistindo e é o público do filme. Então eles tiveram que tomar uma decisão que eu achei correta, reduzir a classificação, reduzir um pouco do terror, as cenas não podiam ser tão fortes assim, à medida das suas premonições, tipo assim, você sabe que vai acontecer aquilo, mas na hora de acontecer a tela fica preta e você só ouve o barulho. Então, assim, por quê? Porque se tivesse a cena, a censura do filme ia ser mais alta e aí ia tirar as pessoas do cinema. Então, essa foi a ideia deles, o que eu achei uma ideia válida. O problema é que para essa história, eu não sei o quanto foi merecido. Porque ele se perde uma coisa chamada o tom do filme. O tom do filme é o modo como ele quer ser contado de acordo com a direção. Ele tem um roteiro tal, só que a forma como ele é contado é um tom. Ah, é um tom alegre, é um tom comunicativo, é um tom informativo. Tem muitos filmes baseados em história real que parece que é um tom mais informativo, que quer contar uma história pra você. E tem um tom desse filme que ele se perde entre uma ideia de suspense pra criançada ou se ele tem algumas cenas, algumas ceninhas como eu disse, né, pela premonição,
que já são um pouco mais fortes, e aí ele meio que não fica no contraste. E outros momentos ele tenta dar uma amenizada no clima, com algumas outras cenas mais leves após uma cena mais pesada, só que quebra totalmente o fluxo do espectador. Então ele pode ser um pouco frustrante, assim como foi um pouco pra mim. Não é um tipo de gênero que eu gosto de assistir, mas como eu já sabia o cinema, que o público já tinha se dividido muito e tal, eu quis conferir. Realmente ele é um pouco frustrante pra você que assiste o perfil e que já tá acostumado a assistir muitos filmes. Se você é aquela pessoa um pouco mais chatinha como eu, que já assiste vários gêneros, um pouco de tudo, sempre tá por dentro do que tá lançando, assim, vou falar pra você que não é uma escolha muito boa assistir esse filme, porque você vai sair frustrado. Ele tenta, e parece que assim, é coitado desse filme, porque você sente nele ao decorrer do filme que ele tá tentando cada vez mais alcançar um objetivo. Ele tá assim, sempre querendo chegar lá na frente, né? E alcançar uma meta final, tipo, chegar na cereja do bolo. Só que ele não consegue. E é triste, porque você tenta, você percebe que ele tá querendo ir. Só que quando ele chega no ápice dele, que é pra ser a cereja, eu não sei. E pode ser até um pouco forçado, porque tem plot twist, aquelas reviravoltas de roteiro, que não são ruins. Mas também não. É, entende. É isso. Mas só pra não falar mal do filme, o filme tem coisas boas também. Ele, como eu disse, alguns momentos de suspense dele são bons. Alguns não, mas alguns funcionam pra proposta dele, o que eu achei legal até esses momentos. A cinegrafia do filme tem uma fotografia mais fechada, com um filtro mais escuro, acinzentado, ou às vezes um filtro com camada metade cinza, metade preta. Achei isso muito legal da fotografia. Os efeitos visuais uma das maiores coisas assim que o filme tem de bom. Então pode ser muito legal. Como eu disse, roteiro forçado, atuação. E também o que a gente pode levar aqui de minimamente bom em cima disso também minimamente os efeitos sonoros, mas eu não digo nem trilha sonora. A trilha sonora eu achei ela só boazinha, só nos primeiros minutos depois. Mas assim, os efeitos sonoros, mixagem, edição de som, até que não tá ruim, até que tá legalzinho. Então é um filme que assim, se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria 7, mas 7 sendo uma nota alta porque ele traz um pouco da minha nostalgia da minha infância, assim. Porque algumas coisas foi legal, tipo, caraca, eu lembro que eu jogava isso e tal, e assim, eles meio que recriaram e tal. Então tem um pouco do meu lado nostálgico que deve ser desconsiderado na minha parte crítica. Mas se for só na parte crítica, aí seria um 5 facilmente. Se você assistiu esse filme, conta se foi decepção ou se você gostou da ideia do diretor sobre a história original, agora que foi confirmado o que é a história do jogo pelo próprio criador. Conta aí nos comentários, deixa sua curtida, se inscreve no canal para mais críticas. Um grande abraço, valeu, falou e fui.